Marfa, Texas, 1987. Marfa era pequena demais para explicar a si mesma. Um punhado de ruas retas cortando o deserto, fachadas antigas desbotadas pelo sol, placas rangendo ao vento, e uma sensação constante de que algo observava do horizonte. Em 1987, a cidade ainda vivia do que sempre viveu: silêncio, poeira e histórias contadas em voz baixa. Histórias de luzes que apareciam à noite flutuando longe, sobre a planície. Turistas vinham, riam, tiravam fotos e iam embora. Quem ficava, não ria. Naquele ano, houve um caso que não entrou nos jornais grandes. Um caso que as pessoas mais velhas evitavam lembrar, e que sempre voltava quando alguém mencionava as luzes depois das 10 da noite. O nome do homem era Evan Caldwell, 34 anos. Fotógrafo freelancer, branco, magro, barba por fazer, cabelo castanho claro, sempre bagunçado pelo vento. Usava uma jaqueta jeans velha, botas empoeiradas e carregava uma câmera Nikon dentro de uma bolsa preta, como se fosse uma extensão do corpo. Evan chegou a Marfa no fim de setembro, dizendo que queria registrar a verdade sobre as luzes. Alugou um quarto barato acima de uma mercearia e passou 3 dias perguntando demais. Perguntou sobre horários. Perguntou sobre direções. Perguntou se alguém já tinha seguido as luzes. Quase sempre recebia a mesma resposta: não faça isso. Mas Evan não era do tipo que aceita um aviso como explicação. Na quarta noite, ele foi até o ponto de observação na estrada, onde turistas costumavam parar. Levou tripé, lente longa e um gravador de fita portátil. O céu estava limpo, uma cúpula escura cheia de estrelas. O vento assobiava entre arbustos secos e a estrada parecia uma cicatriz brilhante sob a lua. Às 10h17, as luzes apareceram. 2 esferas amareladas, distantes, flutuando baixas sobre o horizonte, piscaram, se moveram devagar, como se estivessem procurando alguma coisa. Evan ajustou o foco, respirou fundo e começou a fotografar. No gravador, comentou em voz baixa que elas não estavam paradas. Estavam respondendo. As luzes se afastaram. Depois voltaram. Uma terceira surgiu mais ao norte. Por alguns segundos, alinharam-se como pontos numa régua invisível. Foi quando Evan viu uma coisa que não fazia sentido. A areia, a quilômetros de distância, se levantou como se algo tivesse passado correndo por baixo dela. Um rastro rápido no chão, indo na direção exata do ponto onde as luzes pairavam. Evan engoliu seco. Ele desligou o gravador, como se isso pudesse evitar registro. E num impulso idiota, pegou o carro e seguiu o rastro. A estrada de asfalto virou terra batida. Depois virou nada, só deserto e pedras. O farol varria a escuridão, como um olho nervoso. Ele dirigiu por quase 20 minutos, guiado pelas luzes que sempre pareciam se manter à frente, nunca perto o bastante, nunca longe demais, até que o carro começou a falhar. Primeiro, o rádio chiou, depois, o motor tossiu. E por fim, silêncio. O farol apagou. Evan ficou sentado, mãos no volante e ofegante. O deserto ao redor virou uma massa negra, sem referência. Nem poste, nem casa, nem estrada, só vazio. E então, do lado de fora, veio um som. Uma batida, como alguém batendo em metal. Toque, toque, toque. Evan congelou. Tentou ligar o carro. Nada. A bateria parecia morta. O toque veio de novo, mais perto. Ele abriu a porta devagar, segurando a lanterna. O feixe de luz cortou o deserto e revelou apenas areia, pedras e arbustos. Nenhuma pessoa. Mas o som não vinha do deserto. Vinha do porta-malas. Evan respirou fundo e caminhou até trás do carro. A mão tremia na lanterna. Ele encostou a orelha na lataria. Toque, toque, como se houvesse algo lá dentro. Ele deu um passo para trás. Aquilo era impossível. Então uma voz saiu abafada de dentro do porta-malas, como se atravessasse tecido e metal. Evan não olha. O sangue dele gelou. Era a própria voz. O mesmo timbre. O mesmo jeito de falar. Ele tentou gritar, mas o deserto não devolveu eco. A voz repetiu. Mais urgente. Não olha para as luzes. Não olha. Evan sentiu uma onda de pânico subir pelo corpo. Até pensou em correr. Mas para qual lugar? Pensou em abrir o porta-malas, mas a mão não obedecia. Foi aí que as luzes mudaram. Elas não estavam mais no horizonte. Agora estavam atrás dele. 2 esferas amareladas baixas, silenciosas, flutuando a poucos metros. Não iluminavam como faróis. Pareciam densas, como matéria. Evan virou devagar, incapaz de evitar. As luzes se aproximaram. O deserto ficou frio. Um frio que não combinava com Texas. Dentro do carro, o gravador começou a rodar sozinho. O clique ecoou na noite. Depois, uma respiração. E uma frase, falada com a voz de Evan. Antes mesmo que ele abrisse a boca. Eu segui. Eu não devia ter seguido. Na manhã seguinte, um caminhoneiro encontrou o carro de Evan no deserto. Portas abertas. Tripé caído. Câmera quebrada na areia. Nenhum sinal do fotógrafo. A polícia registrou como desaparecimento.
Procuraram por 3 dias. Não acharam pegadas, nem sangue, nem luta. Mas uma coisa foi encontrada. O gravador de fita estava no banco do passageiro, intacto, como se alguém o tivesse colocado ali com cuidado. O xerife local, Hank Marrow, homem de 52 anos, chapéu gasto e olhos que já tinham visto demais, levou o gravador para a delegacia. Ele não queria ouvir, mas ouviu. A fita tinha ruído, vento, cliques, e então, perto do fim, um trecho limpo, sem vento, como se gravado dentro de um quarto. A voz de Evan falava devagar, calma demais. Se você está ouvindo isso, então as luzes escolheram você também? O xerife sentiu o estômago afundar. A voz continuou. Elas não são luzes, são marcas, como se alguém estivesse anotando o caminho. E quando você olha a tempo demais, você vira parte do arquivo. O xerife pausou a fita. Foi então que ouviu toque, 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 não na porta, na gaveta do arquivo da delegacia. Hank ficou imóvel. A gaveta estava trancada. As batidas continuaram, pacientes. Ele destrancou. Abriu. Lá dentro havia uma única pasta amarela, marcada com um carimbo vermelho. Marfa. Incidente das luzes, confidencial. Ele nunca tinha visto aquilo, mas seu nome estava escrito no alto. Hank Marrow, responsável pelo registro. Ele folheou. A primeira página descrevia exatamente o desaparecimento de Evan. Data, horário, coordenadas. Detalhes que ninguém tinha contado. Na segunda página, havia uma fotografia. Evan de costas, no deserto, encarando 2 luzes a poucos metros. Mas a sombra no chão não era dele. A sombra era longa demais, curvada demais, como se outra coisa estivesse em cima dele. Hank fechou a pasta com força. Nesse instante, as luzes da delegacia piscaram e apagaram. A escuridão engoliu tudo. Então, do lado de fora, a rua se iluminou. Não com postes, com 2 esferas amareladas flutuando diante da janela, silenciosas. Hank deu 2 passos para trás e ouviu, bem perto do ouvido, como se alguém estivesse atrás dele. Não olha. A voz era dele. O mesmo timbre, o mesmo jeito. As luzes voltaram. O xerife abriu os olhos. As esferas não estavam mais ali, mas a pasta tinha mudado. Agora no alto estava escrito: Hank Marrow, arquivado. Na manhã seguinte, a delegacia foi encontrada aberta. A pasta sumiu. O gravador desapareceu. E o xerife Hank Marrow nunca mais foi visto. Marfa continuou existindo como sempre existiu, pequena demais para se explicar. E as luzes continuaram aparecendo no horizonte. Mas os moradores antigos mantêm um conselho simples: não siga, não grave. E se você ouvir sua própria voz te dizendo para não olhar, obedeça, porque algumas coisas no deserto não querem ser descobertas, querem ser registradas e depois arquivadas.